Uma boa tarde a todos. Que a paz bendita do nosso grande Mestre Jesus possa se fazer presente agora e sempre. Nessa tarde de quarta-feira, o nosso grupo Fenelon se sente muito feliz com a presença de vocês aqui na casa, com a presença do nosso querido Rui Meirelles, que vai nos trazer uma reflexão com o tema A Surpresa do Crente. Eu confesso que eu que faço a escala e eu não sei o assunto qual é, mas deve ser uma surpresa, né? O que o Rui vai nos trazer, né, Rui? Nós faremos uma leitura preliminar, a nossa querida Lilian fará a prece inicial, em seguida o Rui fará a reflexão da tarde e no final o nosso querido Jack fará a prece final. E ele promete fazer a prece do Zé, que é aquela prece rápida, para que a gente não demore muito. Vamos lá à leitura. Rogativa da juventude. Reparaste-me os erros, no entanto, eu te peço que me mostre o caminho para que eu possa trilhá-lo. Acordei para o bem, sonhando servi-lo com fidelidade e pureza. Contudo, numerosos quadros da vida anuviaram-me o coração. Segui amigos que me traçaram rotas de luz, enredando-lhe nas armadilhas da sombra. Induziram-me à abnegação e ao desprendimento, disputando sempre posses da terra. Aconselharam-me a ajuda sem recompensa, agarrando-se sempre ao próprio interesse. Chamavam-me à humildade, exaltando a si mesmo. Quantos falaram de tolerância, quantos falaram de paciência? Trazidos, porém, à hora do sacrifício, derramavam azedume e pessimismo, como se trouxesse no peito um vaso de fogo e fel. Por isso, muitas vezes eu tenho a desorientação instalada em minha alma. Sei que meus modos te ferem, que as minhas palavras te afligem. Ainda assim, perdoa-me, para que um dia eu possa te compreender. Eu não te busco a proteção como quem reclama. Eu rogo-te auxílio moral, simplesmente por amor ao Cristo, que morreu na cruz para que nós pudéssemos entender a verdade. Todavia, não me fale apenas. Ensina-me simplesmente como eu devo fazer. Mei Mei. Vamos fechar os nossos olhos, nos sentarmos confortavelmente, lembrar de Jesus à nossa frente e dizer a Ele o quanto estamos agradecidos de mais uma vez estarmos aqui na sua casa para aprendermos um pouquinho mais da palestra de hoje, que possamos, Senhor, aprender, praticar e não mais cometer os erros que já foram cometidos no passado. Ajuda-nos, Pai, para que possamos nos tornar seres humanos melhores. Agradecemos a presença de todos, dos amigos espirituais que aqui estão, daqueles que vieram aprender conosco
E assim, Senhor, nesse clima de paz, de amor, vamos te pedir também que abençoe essa casa, que abençoe o nosso país e que possamos, Pai, praticar o seu Evangelho e faça-nos, Senhor, de cada um de nós, instrumentos de vossa paz. Agradecemos ao nosso dirigente espiritual, o nosso irmão Fenelon, que todas as quartas-feiras está aqui presente com sua equipe para nos intuir e nos ajudar nos trabalhos dessa tarde, noite de hoje. E assim, Senhor, te pedimos, fica conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos ouvir então nosso querido Rui Meirelles. Boa noite, queridas irmãs, boa noite, queridos irmãos. Como também cumprimentamos as nossas irmãs e os nossos irmãos que nos ouvem e nos assistem pela rádio e TV Web Comunhão. Que a doce paz do Mestre Jesus possa acalentar os nossos corações. A reflexão desta noite, ela está contida nesse livro Pontos e Contos, ditado pelo irmão X a Francisco Cândido Xavier. E tem o título A Surpresa do Crente. Nós vamos primeiro fazer a leitura da mensagem, depois um breve comentário. A surpresa do crente. O devoto feliz experimentava a doce comoção do espetáculo celeste. Mais que a perspectiva do plano divino, porém, via extasiado o Senhor à sua frente. Chorava ébrio de júbilo. Sim, era o Mestre que se erguia ali, inundando-lhe o espírito de alegria e de luz. Sentia-se compensado de todos os tormentos da vida humana. Esquecera espinhos e pedras, dificuldades e dores. Não vivia agora um instante supremo da realização? Não esperava impacientemente aquele minuto divino? Suspirara muitos anos por repousar na bem-aventurança. Recolhera-se em si próprio no mundo, aguardando aquela hora de imortalidade e beleza. Fugira aos homens, renunciara aos mais singelos prazeres, distanciara-se das contradições da existência terrestre, afastara-se de todos os companheiros de humanidade que se mantinham possuídos pela ilusão ou pelo mal. Assombrado com as perturbações sociais de seu tempo e receoso de complicar-se no domínio das responsabilidades, asilara-se no místico santuário da adoração e aguardar o Senhor, que resplandecia glorificado ali diante dos seus olhos. Jesus aproximou-se e saudou. Semelhante manifestação de carinho embriagava-o de ventura. Sentia-se mais poderoso e mais feliz do que todos os príncipes do mundo reunidos. O Divino Mestre sorriu
e perguntou-lhe: dize-me, discípulo querido, onde puseste os ensinamentos que te dei? O crente levou a destra ao tórax o preso de alegria e respondeu: no coração. Onde guardastes, tornou amigo sublime, minhas continuadas bênçãos de paz e misericórdia? No coração, retrucou o interpelado. E as luzes que acendi em torno de teus passos, tenho-as no coração, repetiu o devoto, possuído de intenso júbilo. O mestre silenciou por instantes e indagou novamente: e os dons que te ministrei? Permanecem comigo, informou o aprendiz no recôndito da alma. Silenciou o Cristo. E depois de longo intervalo, inquiriu ainda: ouve, onde arquivaste a fé, as dádivas, as oportunidades de santificação, as esperanças e os bens infinitos que te foram entregues em meu nome? Reafirmou o discípulo, reverente e humilde: depositei-os no coração, Senhor. A essa altura, interrompeu-se o diálogo comovente. Jesus calou-se num véu de melancolia sublime que lhe transparecia do rosto. O devoto perdeu a expressão de beatitude inicial e, reparando que o mestre se mantinha em silêncio, indagou: benfeitor divino, poderei doravante abrigar-me na paz inalterável de tua graça? Já que fiz o depósito sagrado de tuas bênçãos em meu coração, gozarei o descanso eterno em teu jardim de infinito amor? O mestre meneou tristemente a cabeça e redarguiu: ainda não. O trabalho é a única ferramenta que pode construir o palácio do repouso legítimo. Por enquanto, serias aqui um poço admirável e valioso pelo conteúdo, mas incomunicável e inútil. Volta, pois, à terra. Convive com os bons e os maus, com os justos e com os injustos, ignorantes e sábios, ricos e pobres, distribuindo os bens que represaste. Regressa, meu amigo, regressa ao mundo de onde vieste e passa todos os tesouros que guardaste no santuário do coração para a oficina das tuas mãos. Neste momento, o devoto em lágrimas notou que o Senhor se lhe subtraía ao olhar angustiado. Antes, porém, observou que o Cristo, embora estivesse totalmente nimbado de intensa luz, trazia nas mãos formosas e compassivas os profundos sinais dos cravos da cruz. Ao fazer a reflexão sobre esta mensagem do Espírito Irmão X, nós buscamos destacar da leitura da mensagem
os seguintes pontos para rememorarmos. Aquele devoto se tornou, naquele momento, de uma alegria incontida, porque esperava e experimentava a doce comoção do espetáculo celeste diante da figura nimbada do Mestre Jesus. E qual de nós não ficaríamos também nesta comoção diante de um espetáculo da visita ou da presença do Mestre Jesus diante de nós? O devoto chorava, ébrio de júbilo, pois o Mestre Jesus inundava-lhe o espírito de alegria e de luz. O devoto, em presença do Mestre Jesus, ali à sua frente, sentia-se compensado por todas as dores, por todos os tormentos da vida humana. Esquecera todas as dificuldades, esquecera naquele momento dos espinhos, das pedras, das dificuldades, das dores que havia enfrentado na sua jornada terrena. O devoto vivia agora, naquele instante, que era supremo de sua realização, o encontro com o Mestre Jesus. E ele esperara impacientemente aquele momento, aquele minuto que era divino. Suspirara muitos anos, e quantos anos, por repousar na bem-aventurança, na felicidade. Mas o devoto, para conseguir tudo isso, promovera, durante a sua existência terrena, várias ações, como a própria mensagem nos coloca. Recolhera-se a si próprio no mundo, aguardando aquela hora de imortalidade e beleza. Ele recolhe-se a si mesmo para conquistar aquele momento de estar frente a frente com Jesus na espiritualidade. Fugira aos homens, renunciara aos mais singelos prazeres, distanciara-se das contradições da existência terrestre, afastara-se de todos os companheiros da humanidade, que se mantinham possuídos pela ilusão e pelo mal. Assombrado com as perturbações sociais do seu tempo e receoso de complicar-se diante delas, asilara-se no místico santuário da adoração e aguardar o Senhor que resplandecia glorificado ali diante dos seus olhos. Seguindo aquele momento que era magnífico, Jesus aproximou-se e saudou aquele homem, e saudou aquele devoto. Essa semelhante manifestação de carinho embriagou ainda mais aquele crente da ventura que tomava conta do seu espírito. Ele sentia-se mais poderoso e mais feliz do que todos os príncipes do mundo reunidos. Mas o Divino Mestre sorriu para ele. Naquele momento, naquele exato momento, iniciou-se um diálogo entre Jesus e o crente devotado. E para nossa reflexão maior, nós vamos reproduzi-lo. Dize-me, discípulo querido,
onde puseste os ensinamentos que te dei. Eu gostaria de chamar a todos nós para respondermos no íntimo da nossa alma, neste momento, as inquirições do Mestre Jesus àquele devoto. Como se Jesus estivesse a nos perguntar neste instante: dize-me, discípulo querido, onde puseste os ensinamentos que te dei? O crente, o devoto, levantou a destra ao tórax, cheio de alegria e satisfação, e respondeu: no coração. Pergunta Jesus, o amigo sublime: onde guardastes minhas continuadas bênçãos de paz e misericórdia? No coração, retrucou o interpelado. E as luzes que eu acendi em torno dos teus passos, tenho-as no coração, repetiu o devoto, possuído de intenso júbilo. O mestre silenciou por um instante, como a levar aquele devoto a uma reflexão mais profunda, não das perguntas somente que Jesus fazia, mas das respostas que ele dava a Jesus. E volta Jesus a indagar daquele devoto: e os dons que te ministrei permanecem comigo? Informou o aprendiz no recôndito da alma. E nesse instante, Jesus silencia novamente. E depois de um longo intervalo, como buscando uma reflexão maior, promover uma reflexão maior daquele devoto, ele diz novamente: ouve, onde arquivaste a fé, as dádivas, as oportunidades de santificação, as esperanças e os bens infinitos que te foram entregues em meu nome, os talentos, como foi dito aqui na leitura do Evangelho. E o devoto reafirmou, reverente e humilde: deposito-os no coração, Senhor. A essa altura, interrompeu-se o diálogo comovente. Jesus calou-se num véu de melancolia sublime que lhe transparecia do rosto. E diante da postura do Mestre Jesus, o devoto perdeu a expressão de beatitude inicial. E reparando que o Mestre se mantinha em silêncio, indagou: benfeitor divino, poderei doravante abrigar-me na paz inalterável da tua graça, já que fiz o depósito sagrado de tuas bênçãos em meu coração, gozarei o descanso eterno em teu jardim de infinito amor? O mestre maneou a cabeça e redarguiu: ainda não. O trabalho é a única ferramenta que pode construir o palácio do repouso legítimo. Por enquanto, serias aqui um poço admirável e valioso pelo conteúdo, mas incomunicável e inútil. Volta, pois, à terra, convive com os bons e com os maus, justos e injustos, ignorantes e sábios, ricos e pobres, distribuindo os bens que represastes. Regressa, meu amigo, regressa ao mundo de onde vieste,
e passa todos os tesouros que guardaste no santuário do teu coração para a oficina das tuas mãos. Neste momento, o devoto em lágrimas notou que o Senhor se lhe subtraía o olhar angustiado. Antes, porém, observou que o Cristo, embora estivesse totalmente inibado de luz, trazia nas mãos formosas e compassivas os profundos sinais dos cravos da cruz. Meus irmãos, o devoto adquiriu esses talentos que o Evangelho nos fala. Ele adquiriu as virtudes maiores do Espírito, mas ele só adquiriu, ele não repartiu. Ele sabia das verdades maiores que a sua própria conduta fez, mas não compartilhou esses mesmos valores. E disse o Mestre Jesus, segundo o relato do evangelista João, no capítulo 13, versículo 17: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. E o Espírito Emmanuel, no final da lição 49, Saber e Fazer, do livro Caminho, Verdade e Vida, quando ele comenta essa passagem do evangelista João, nesse versículo, ele fala: João assinalou a lição do Mestre com sabedoria. Demonstra o versículo que somente as que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Eu repito, demonstra o versículo que somente os que concretizam, os que realizam, os que põem em prática os ensinamentos do Mestre Jesus podem ser bem-aventurados, podem ser felizes. Aí reside, no campo do serviço cristão, a diferença entre a cultura e a prática, entre o saber e o fazer. E quantas vezes nós sabemos e não fazemos? Nós caímos na proposta desse devoto, em acumular essas virtudes, esses valores, somente para o seu coração, somente para ele, sem compartilhar com aqueles que caminhavam com ele. Foram aquisições inúteis, inférteis, que não produziram nada em benefício do outro, que deve ser realmente a nossa ação maior, de estendermos as mãos, de colocarmos à disposição de todos os que necessitam de nós aquilo que nós já temos conhecimento. De que adianta a aquisição das ciências se nós não atendemos aqueles que necessitam dela? De que adianta ao agricultor a enxada no canto da sala? A ferrugem toma conta, porque ela não cumpriu a sua tarefa. E como nós estamos nesse processo do nosso caminhar? Vejamos também o que consta no versículo 17, capítulo 2, da epístola de Tiago Apóstolo. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo, ou em si mesma. Não adianta só saber. Nós temos que compartilhar esse saber. Se nós já temos uma lucidez desta existência, se nós temos um conhecimento maior do Evangelho de Jesus, como está a prática desse Evangelho nas nossas relações?
E o Espírito Emmanuel tece alguns comentários sobre esse versículo que acabamos de ler, na lição número 39, Fé Inoperante, no livro Fonte Viva. Diz o Espírito Emmanuel: que diremos de um motor precioso, do qual ninguém se utiliza? De uma fonte que não se movimente para fertilizar o campo? De uma luz que não se irradie? E continua o Espírito Emmanuel: confiaremos com segurança em determinada semente, todavia, se não a plantamos, em que redundará nossa expectativa, senão em simples inutilidade? Sustentaremos absoluta esperança nas obras que a tora de madeira nos fornecerá. Mas se não nos dispomos a usar o serrote e a plaina, certo, a matéria-prima repousará indefinidamente a caminho da desintegração. Quem puder receber uma gota de revelação espiritual no imo do seu ser, no coração do devoto, demonstrando amadurecimento preciso para a vida superior, procure de imediato o posto de serviço que lhe compete, em favor do progresso comum. É o trabalho que nos move, é o trabalho que nos faz crescer, é o trabalho que nos promove a nossa evolução, porque o trabalho é uma lei divina, uma lei que nos permite fazermos esse trabalho conosco, mas à disposição, no compartilhamento com aqueles irmãos necessitados do que nós. Ainda não. O trabalho é a única ferramenta que pode construir o palácio do repouso legítimo. Por enquanto, serias aqui um poço admirável e valioso pelo conteúdo, mas incomunicável e inútil. Volta, pois, à terra. Finalizando, vejamos o comentário de Allan Kardec ao item 9 do capítulo 19, Parábola da figueira que secou, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Diz Kardec: a figueira estéril, ou a figueira que secou, simboliza todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. São árvores cobertas de folhas, porém baldas, carentes de frutos, que todos os homens, deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que trazem consigo, serão tratados como a figueira que secou. Tivemos poucos instantes antes dessa reflexão a leitura do Evangelho de Jesus, que falava dos talentos. E o nosso comentarista dizia que nós recebemos os talentos. Jesus nos deu esses talentos para que nós pudéssemos nos desenvolver. O talento da inteligência, da paciência, da compreensão, da tolerância, do amor, da fraternidade, da caridade. Como que nós estamos colocando esses talentos em ação? Será que estamos retendo-os no imo do nosso coração? Ou estamos fazendo saírem pelas nossas mãos? Ainda não. O trabalho é a única ferramenta que pode construir o palácio do repouso legítimo. Por enquanto, serias aqui um poço admirável e valioso pelo conteúdo, mas incomunicável
e inútil. Volta, pois, à terra. E nós estamos aqui, todos nós, reencarnados na terra. Nesta oportunidade bendita que a misericórdia e a bondade divina nos concedeu. Será que estamos sendo como esse devoto? O que estamos fazendo com esses valores que Jesus nos concedeu? Que Ele possa nos abençoar, que Ele possa nos envolver em sua paz, para que a compreensão chegue a todos nós, de que a maior forma de expressarmos o amor pelas pessoas é compartilhando aquilo que somos. Muita paz no coração de todos nós. Os Espíritos nos dizem que não existem coincidências. Curiosamente, coincidentemente, o que nós fizemos no grupo de radiação, primeiramente, o que foi lido, ele chegou e deu continuidade ao mesmo tema. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Rui. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos fazer uma prece. Mestre Jesus, gratidão, Senhor, pela oportunidade da vida. Gratidão pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, conhecendo mais sobre os Teus ensinamentos, nos esclarecendo, nos consolando, nos tornando pessoas melhores. Auxilia-nos, Senhor, em nossa caminhada, que a nossa fé em Ti, nossa confiança em Ti, jamais fique abalada. Mas se acaso ela ficar, Senhor, te pedimos, venha em nosso socorro. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, em nome de nossos mentores espirituais, em nome de Fenelon e sua equipe, nós damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje, dizendo graças a Deus e que assim seja. O nosso agradecimento sincero ao nosso querido Rui Meirelles pela reflexão, a presença do nosso querido Jack Darsa, da nossa Lilian Saraiva aqui na mesa. E o Grupo Fenelon tem hoje 3